Mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre gays afeminados e sobre o quanto que a gente é preconceituoso e mesmo assim a gente acredita que não seja. Acho que o primeiro ponto da gente ficar pensando em tudo isso, assim, é que a gente se acha altamente desconstruído em alguns sentidos, assim, mas na verdade a gente não é desconstruído. A desconstrução, ela acontece diariamente, ela vai acontecer aí pro resto das nossas vidas. A gente foi criado literalmente numa sociedade extremamente machista. E antes de mais nada, se inscreve no canal, curta e compartilha, manda pros seus amigos e comenta aqui o que você acha sobre a minha opinião. Enfim, a nossa desconstrução, ela vem acontecendo diariamente, mas numa velocidade muito grande. Talvez, se a gente parar pra pensar que uns 5, 6 anos atrás a gente não falava de temas tão polêmicos assim como, por exemplo, gays afeminados, machismo, feminismo, homofobia. Sempre foram temas que sempre foram um pouco velados assim na sociedade. Então a gente sabia que eles existiam, mas a gente acabava não comentando sobre eles porque a gente acreditava que não era algo muito importante, que não tinha impacto sobre tantas pessoas. Importante a gente falar sobre o gay afeminado é lembrar que eu não tive tanto problema com isso na minha infância. Na verdade, eu sempre fui uma criança um pouco viada. Eu nunca fui uma criança 100% hétero, 100% viril. Eu sempre gostei de algumas coisas que sempre me pendenciaram por um pouco de um lado afeminado. Como, por exemplo, nos meus desenhos favoritos, como Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, eu sempre gostei do personagem que era mais afeminado. Então, o Shun era o meu personagem favorito nos Cavaleiros do Zodíaco, o Kurama era o meu personagem favorito no Yu Yu Hakusho, e eu sempre gostei de personagens que sempre fugiram um pouco do padrão heteronormativo. Como, por exemplo, no Dragon Ball, meu personagem favorito era o Gohan. Então o Gohan, ele não é igual o Goku e o Vegeta, que eles saem na porrada, que eles são hétero, que eles são apaixonados pelas mulheres e não sei o que, e eles são tarados e biriri. Tanto que o Gohan só foi ter uma namoradinha ali quando ele virou o Dragon Ball Z lá, ele virou o Super Saiyaman, aí ele conheceu a Videl, enfim. Mas eu sempre tive esse viés um pouco, assim, pro lado mais afeminado, assim. Eu jogava muito fliperama quando eu era pequeno, eu jogava muito jogo de luta. Eu sempre gostei de jogar jogo de luta. E no The King of Fighters, no Street Fighter e no Marvel vs Capcom, que eram os jogos que eu jogava bastante, eu sempre gostei de escolher o time de mulheres, assim. Então, eu sempre gostei de jogar com a Chun-Li, com a Cammy, com a Shermie. Eu sempre gostei de jogar com a Athena, com personagens que eram mais afeminados, assim. Ou mulheres. Eu sempre me identifiquei muito com mulheres. E isso na minha infância me fez pensar um pouco, assim, será que a minha orientação sexual, será que eu sou gay mesmo, porque eu não consigo me interessar pelas mesmas coisas que os meninos conseguem se interessar. Mas ao mesmo tempo eu tinha um aspecto muito positivo socialmente ao meu lado, que era, eu não era tão afeminado. Então eu jogava futebol com os meninos na rua, eu dava umas escorregadas de vez em quando, a ponto das pessoas me zoarem de bichinha, de viadinho. Sim, mas não era uma coisa tão latente. Eu tinha um primo que era extremamente afeminado, assim. Eu tinha um primo que você perguntava quem ele queria ser quando ele crescesse, ele falava que queria ser a Sandy. Então eu tinha um primo que era totalmente afeminado e tinha eu que não era tão afeminado. Quando eu me assumi com meus 19 anos, foi uma coisa que meio que deixou algumas pessoas em choque, porque uma das primeiras coisas que eles falaram pra mim foi: você não parece gay. E eu entendi que aquilo era um elogio. Então eu me assumi primeiramente bissexual, porque eu acho que a gente tem uma... Não é pra falar sobre isso no vídeo, mas eu acho que a gente tem uma etapa, e é uma etapa um pouco vergonhosa. Primeiro a gente se assume bissexual, a gente depois se assume gay, e a gente acha que é mais másculo pra gente falar que a gente pega mulher, ou a gente ir na balada e beijar uma menina. Eu já fiz isso. Ir pra balada, beijar a menina pra, talvez algum cara que esteja olhando pra mim entender que eu sou mais másculo porque eu beijei uma menina, e aí agora ele ficar com mais vontade de ficar comigo. É meio bosta, mas já aconteceu já. Eu acho que a gente tem um pouco de vergonha no começo, então a gente quer ser gay. Eu não tô generalizando, mas eu tô falando que aconteceu comigo. A gente quer ser gay, mas a gente quer continuar bem másculo. Por quê? Porque na cadeia evolutiva do machismo, que é o que impera a nossa sociedade, é o que constrói, é o que forma o nosso caráter, é uma sociedade extremamente machista, a gente tem patamares. Então a gente tem primeiro o hétero viril, ele vem em cima assim, o hétero viril, aí depois vem o gay másculo e depois vem o gay afeminado, quando a gente tá falando em relação a homens. Então o gay afeminado, ele tá sempre no pior patamar possível, assim. Então ele é sempre motivo de chacota. Então quando a gente se assume e a gente quer ser aceito pela sociedade, eu quero ser aceito mesmo eu gostando de homem, a gente entende que é um troféu pra gente a gente não ser taxado como afeminado. Mas você nem parece gay, que ótimo.
ótimo, como se gay fosse uma coisa pejorativa, gay fosse uma coisa que você não tem que aparentar que você é. Eu percebi que eu fui evoluindo com esse pensamento porque eu tava no Natal e aí uma pessoa foi lá e falou assim, nossa, mas você é gay, não sei o que. E eu falei assim, sou. E ela falou, nossa, mas você nem aparenta ser gay, não sei o que. E aí vai uma dica pra todo mundo. Eu acho que é uma dica de senso comum e de sobrevivência e de vivência em sociedade. Quando você tá num ambiente público onde você tem muitas pessoas de várias condutas e vários pensamentos, e aí você tem gente que é a favor do Bolsonaro, tem gente que é contra, tem gente que é machista, gente que é feminista, você tem que militar, você tem que levar cultura e levar aprendizado pra essas pessoas, mas você tem que levar de uma forma, na minha visão, tá? Extremamente educada e extremamente mostrando seu ponto de vista. Por quê? Ninguém se reuniu ali numa festa, no Natal, numa celebração pra discutir, pra brigar, pra ficar um climão chato, pra cada um ir pra sua casa. A gente não sai de casa pra querer brigar em outros lugares. Então eu tive que ter muita paciência e eu percebi ali o tanto que eu tô desconstruído em relação à informação. E eu expliquei pra essa pessoa que quando ela falava isso, que eu não aparentava ser gay porque eu era menos afeminado do que outras pessoas, eu expliquei pra ela o tanto que isso ofendia outras pessoas. Por quê? Eu também tinha esse preconceito, eu não nasci desconstruído. Então durante muito tempo na minha vida, eu já namorei com alguns meninos que são extremamente afeminados, mas eles não tinham uma aparência afeminada. Então eu lembro que eu gostava de um menino, a gente até namorou por um tempo, não lembro se a gente namorou, a gente só ficou, que ele se vestia como um humano, ele se vestia de bermuda, só que ele era muito afeminado. Então, fisicamente, pra mim, ele lembrava o estereótipo que eu cresci aprendendo na sociedade, que é um estereótipo másculo. E eu tinha um pensamento assim, pô, se é pra eu ficar com um gay que parece uma mulher, eu fico com uma mulher. Olha o pensamento que eu tinha, que pensamento bosta. Enfim, depois eu namorei com pessoas que eram extremamente afeminadas e eu entendi que isso era só uma característica da personalidade da pessoa. E aí eu fui explicar pra ela que ser afeminado não é uma coisa ruim. É um traço da personalidade da pessoa, que a pessoa não acorda de manhã e fala assim, olha, eu vou querer chocar as pessoas, eu vou querer que as pessoas olhem na rua e falem, nossa, que viadinho. E foi até um ponto que ela comentou, assim, sabe? Ela inclusive falou assim, mas eu entendo que os gays que são afeminados, eles querem causar, eles querem chegar num lugar e eles querem falar, cheguei, eles querem ser polêmicos. E não é isso. É a personalidade das pessoas. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a conviver com meu melhor amigo, que é o Igor, e eu sempre falei algumas besteiras perto dele, assim, sabe? Como, por exemplo, eu aprendi com ele que roupa não tem gênero. Foi aprender literalmente com ele. E eu usava algumas palavras que o magoavam, como, por exemplo, você vai ficar usando roupa de mulher? Você vai usar camisa de mulher? Você vai usar blusa de mulher? Nossa, mas por que você tá com essa unha de mulher? Porque ele tem as unhas grandes e não sei o quê. E depois de muito tempo convivendo com ele, ele sentou comigo uma vez e ele explicou o tanto que esses comentários e essas palavras que eu usavam ofendiam ele. E ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim, Beto, eu preciso falar uma coisa pra você. E ele, inclusive, antecipadamente, ele pediu desculpa. Ele falou assim, pô, espero que isso não te choque, não sei o quê. Mas eu vou explicar pra você agora o que acontece quando você tem um comentário machista, pra mim, que sou afeminado. E o Igor, ele é extremamente afeminado, assim. E ele explicou o tanto que isso fode o psicológico dele. E ele falou que é como se a gente não tivesse aprovando quem ele é. Essa é a personalidade. O afeminado, ser afeminado é um traço da personalidade da pessoa. Não é algo que a gente vai mudar, porque isso entra muito na projeção que a gente cria. Então, às vezes, a gente realmente não quer que a pessoa seja como ela é. A gente quer que a pessoa seja como a gente quer que ela seja. Então, a gente tá impondo um comportamento que não é natural pra pessoa. Então, quando a gente fala que quando eu falava que por que você tá usando roupa de mulher, por que você deixa essa unha crescer igual mulher, ou eu não gosto de ficar com gays afeminados porque eles me lembram mulher e não sei o que, eu percebi que isso eu estava ofendendo diretamente quem ele era. E eu, por não ser tão afeminado quanto ele, não ter esses traços de personalidade que ele tem, por eu não ter esses traços de personalidade que ele também tem, por eu ter outros traços de personalidade, eu automaticamente queria diminuir ele de alguma forma, mesmo que seja indiretamente.
eu acabava diminuindo ele. Porque como a sociedade ela é muito machista, a gente não quer que o gay que esteja do nosso lado, ou a gente não quer que o nosso companheiro tenha alguma personalidade ou algum traço de personalidade que remeta a uma mulher. Porque a gente entende na sociedade machista, onde a gente foi criado, que ser mulher é ser menos do que o homem. Então a gente não quer que um homem que está na cadeia da nossa sociedade, que é uma sociedade machista, tenha traços de personalidade que remetam a uma mulher, como por exemplo, a forma de sentar, a forma de se vestir. Então é por isso que existe tanto preconceito contra gay afeminado. E o preconceito, ele não é gosto, ele é preconceito mesmo. Então quando você fala assim, pô, eu não fico com gay afeminado, é uma questão de gosto. Não, não é uma questão de gosto, é uma questão de preconceito, porque na sua cabeça um gay afeminado, ele é menos homem do que um outro gay. E aí é onde entra algumas coisas mais pesadas, assim, como por exemplo, as pessoas não acreditam que um gay afeminado possa ser ativo. E quando eu me assumi, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, foi uma das primeiras coisas que minha mãe perguntou. A minha mãe, antes mesmo dela perguntar o que eu sentia, o que estava acontecendo comigo, ela perguntou se eu era ativo ou se eu era passivo. Porque dependendo da minha resposta, ficaria menos doloroso pra ela aceitar. Porque meu filho até pode ser gay, meu filho só não pode dar a bunda. Sabe? É literalmente isso. Machismo, inclusive no meio gay, ele pensa exatamente isso. Pô, como que eu vou literalmente fazer sexo, dar minha bunda, dar meu cu, sei lá. Esse vídeo vai ficar censurado. Para um homem que tem uma característica e um traço de mulher. Como que isso vai acontecer? Quando eu conversei com o Igor sobre isso, quando ele me explicou que psicologicamente isso afetava, no fundo eu percebi que eu não era nem um pouco desconstruída. Eu defendia a bandeira LGBT, fui em algumas passeatas com meu namorado, a favor da criminalização da homofobia, mas no fundo eu ainda era extremamente preconceituoso, extremamente homofóbico dentro do meu próprio meio. E eu era sem saber. Porque até quando eu ia continuar tendo esse discurso que foi quebrado há 2, 3 anos atrás, que é o tempo que eu conheço ele. E eu ia continuar replicando esse discurso, ia continuar replicando esse traço da personalidade, criticando o traço da personalidade de um gay que é afeminado, só porque talvez eu não tenha sofrido tanto quanto ele. Talvez não, eu tenho certeza que eu não tenha sofrido tanto quanto ele. E até hoje, em alguns momentos da minha vida, eu até percebo que às vezes eu falo algumas merdas, e às vezes eu solto alguns comentários, e aí ao mesmo tempo que eu solto comentário, eu paro e penso, puta, que merda que eu falei. E eu acho que a desconstrução, ela faz exatamente isso. Então, eu acho que a gente tem que entender que ser gay, ser afeminado, ou ser lésbica e ser machuda ou caminhoneira, como as pessoas falam, não é algo que elas fazem pra chocar, é apenas o traço da personalidade delas. E aí você percebe que por trás disso existe uma pessoa com medo, com anseio, com o psicológico extremamente fodido, porque até no meio gay ela não é aceita. Então já não basta ela ser gay, dentro do próprio meio gay ela não é aceita pelos próprios gays que fazem esse meio. Então, eu acho que é hora da gente começar a refletir um pouco. Eu acho que as referências que a gente tem sobre gays afeminados, elas são péssimas, elas são extremamente chacotas, porque eu até expliquei isso pra mulher que eu conversei com ela, que foi, pô, você tem esse preconceito porque a gente foi criado em cima disso. Então as únicas referências de gays que a gente teve até agora, pelo menos eu tenho 30 anos, e as referências que eu tinha de gay afeminado era o Pit Bicha, a Vera Verão. Então eram coisas cartunescas, coisas ridículas que eram pra ser engraçado, e automaticamente isso criou nas pessoas que você não pode ser gay e você não pode ser afeminado. Você tem que ser gay e você tem que ter uma aparência heteronormativa. E isso acontece em outros aspectos também. Os amigos que eu tenho gay que gostam de futebol e que vão em estádio, eles não são afeminados, porque eles não são bem-vindos nesse lugar. Agora você imagina uma pessoa que é afeminada, gosta de futebol e não pode curtir um estádio, não pode curtir um jogo de futebol, porque lá ele não é bem-vindo, assim como em vários outros lugares. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir na nossa mente, e isso não é pros héteros, isso não vale pros héteros, isso é pros gays. Os gays, eles precisam desconstruir sobre o gay afeminado, sobre a lésbica masculina. A gente precisa se desconstruir, porque se a gente não se apoiar, as pessoas de fora não vão conseguir apoiar a gente. Então, isso é um dos desserviços que o Carlinhos Maia faz, o Carlinhos Chernobyl Maia
faz para a sociedade, que é apoiar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, que é ir contra os gays afeminados ou os gays que não são heteronormativos, e a gente entender que essas pessoas são pessoas normais, igual a gente. Então, eu agradeço muito ao Igor, eu amo demais ele, assim, se não fosse ele, eu jamais iria me desconstruir em relação a isso. Eu acho que a amizade é exatamente isso, é a gente aprender com as outras pessoas, a gente aprender com o nosso erro e a gente entender o quanto que a gente pode ser diferencial na vida das outras pessoas, porque as pessoas às vezes levantam bandeiras, às vezes elas nem estão literalmente por dentro do que realmente elas estão fazendo, e elas não sabem do quanto elas podem foder o outro psicologicamente. E era coisa que eu fazia mesmo sem eu perceber. Então, gays no geral, parem. As pessoas não precisam disso. A gente já é chacota da vida já. A gente já é menosprezado pela sociedade por ser gay, por ter uma orientação sexual diferente dos outros. E dentro do próprio meio gay a gente ainda precisa ser preconceituoso com quem é gay. Quem é gay feminino, ele tem menos direito do que quem é o gay masculino, heteronormativo. Enfim. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, vou tentar editar o mínimo possível pra ficar bem legal. Então não esqueça de compartilhar com seus amigos, é importante que as pessoas elas entendam aonde elas exatamente estão errando. E é isso aí, até a próxima.